Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República de Portugal considerou o regime de remuneração nos serviços de urgência justo pela sobrecarga de trabalho dos médicos. Devem ter notado que eu promulguei, e vai entrar em vigor imediatamente, um novo regime de remuneração excepcional nas urgências do pessoal de saúde, nomeadamente médico, que é justo pela sobrecarga de trabalho. Por outro lado, obviamente, ao longo do tempo, destes meses, e julho já lá vai, praticamente, mas agosto e menos setembro, haverá reajustamentos fundamentais nas urgências para fazer face não apenas às necessidades portuguesas, mas à pressão do turismo. Porque há essa pressão complementar em alguns polos, como Lisboa e outros, que aumentam eventualmente as necessidades e a procura de serviços de urgência. Eu entendi que, de facto, havia uma justificação de urgência para o diploma e, antes disso, certificamos junto do Governo de que havia disponibilidades para o pagar. Foi perguntado especificamente, dentro da autonomia dos hospitais, haverá cabimento para aquilo que envolve, em termos de despesas, o novo regime legal? Foi-me dito que sim, eu, aliás, digo isso mesmo na nota que acompanha a promulgação. Nessa convicção que promulguei. E essa medida será suficiente para fazer face a essa pressão? Como imagina, esta medida é um paliativo fundamental, essencial, num domínio. O resto é muito mais vasto. Passa por organização, passa pela capacidade de resposta em várias estruturas, em vários momentos por todo o país, portanto tem que ser um esforço conjugado. Esta é uma medida adjuvante, quer dizer que ajuda e que é justa. Mas é evidente que vai ser um esforço importante, como todos os verões, e agora com a pressão do turismo muito maior do que em 2021, e sem comparação com 2020, e provavelmente a ultrapassar 2019, essa pressão existe. O governo de Portugal decidiu que não é necessário voltar a ativar a situação de alerta para responder aos incêndios florestais. As previsões meteorológicas apontam para um quadro normal de verão. Estejamos já a partir de hoje e com especial incidência para os próximos dias num quadro normal de verão. Estamos a falar, obviamente, com dias ainda com algum calor, é verão, com algum vento ainda, sobretudo nos distritos da costa, mas um quadro genericamente que nos dá alguma tranquilidade. Esta situação não confere, portanto, ou não configura uma situação de exceção e, portanto, não vai haver hoje nenhuma ativação de nenhuma declaração, nem de contingência, nem de alerta, portanto, no âmbito da Lei de Bases de Proteção Civil, e estamos profundamente convencidos e confiantes de que o cenário que temos em mãos se encaixa e se enquadra perfeitamente naquela que é a capacidade normal de resposta, de antecipação, de previsão do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, coordenado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É importante dizer e frisar mais uma vez que não estamos com isto nem a baixar a guarda, nem a desvalorizar nenhuma situação. Sabemos e temos perfeita consciência que este verão é um verão agravado com a situação da seca, portanto nós temos grande parte do país em seca extrema e por isso todo o cuidado continua a ser pouco e por isso a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil irá manter todo o dispositivo no terreno para responder às eventuais situações que possam vir a surgir. Da parte do Governo vamos, como de resto fazemos sempre, manter a máxima coordenação e a máxima articulação diária com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e entre as diferentes áreas governativas que de resto hoje reuniram já antes deste briefing, designadamente com a área da Defesa Nacional, da Agricultura, da
saúde das florestas, o próprio IPMA e também a AGIF e ainda a Defesa Nacional, acho que não tinha referido, para garantir que a qualquer momento poderemos rapidamente retomar esta coordenação e avaliar outras medidas que possam vir a ser necessárias caso o cenário meteorológico venha a apresentar outras previsões. Vamos iniciar entre o dia 28 e o dia 31 de julho o reforço das campanhas de sensibilização, quer nos aeroportos, quer nos postos de fronteira terrestres, para reforçar a informação da importância da adequação dos nossos comportamentos aos espaços rurais e, portanto, transmitir, além de uma mensagem de boas-vindas ao nosso país, dar nota da importância também de contribuirmos todos para este esforço conjunto que tem vindo a ser feito. Em Portugal, a FEMPROF admite avançar para a greve no início do próximo ano letivo, caso o próximo orçamento não preveja medidas de valorização dos professores. Se depois de conhecermos a proposta do Orçamento do Estado e ao longo do debate a manter-se a ausência de medidas que valorizem a profissão docente e que reforcem a capacidade de resposta das escolas àquilo que é preciso responder, e nomeadamente as questões da inclusão ou as questões que têm a ver com a recuperação de aprendizagens, não descartamos nenhuma forma de luta, incluindo a greve, que poderá vir a ter de se realizar ainda no primeiro período e nesse período. Não estou a dizer que vai ter que ser feita, e oxalá que não, desejando que não seja preciso, porque, como dizemos sempre, a melhor forma de luta é aquela que não foi preciso realizar, é sinal de que houve respostas para resolver problemas, mas também dizer que não tememos se tiver que ser feito, uma vez que há uma coisa que todos temos a certeza, é que a situação não pode continuar como até agora, ou seja, os professores continuam a ser ignorados na política governativa e a educação e a escola pública continuam, às vezes não nas palavras, mas sempre nos atos, sempre nas práticas, sempre nos orçamentos, sempre nas políticas, sempre nas práticas. Aliás, penso que já disse, mas não quero mais repetir, a educação e a escola pública são sempre passados para segundo plano por parte dos governos. Não deste em particular, infelizmente, mas este parece querer prosseguir aquela que é uma prática dos governos anteriores. Em Cabo Verde, Copacabana é o mais antigo grupo de carnaval de São Nicolau. Passou 2 anos sem desfilar devido à Covid-19, mas regressa em 2023 para comemorar os seus 80 anos. Copacabana é o mais antigo grupo de carnaval da ilha cabo-verdiana de São Nicolau, que passou 2 anos sem desfilar devido à Covid-19, mas regressa em 2023 para comemorar os seus 80 anos, prometendo uma festa que vale por 4. Nós estamos a recuperar, nós pensamos que as coisas estão a correr bem, nós pensamos que continua a melhorar cada vez mais, para que no próximo ano possamos retomar com aquela grandeza, no fundo, que caracteriza o Carnaval de São Nicolau. O grupo está a recolher informações sobre a sua origem, não havendo ainda muitas certezas. Há quem diga que veio do intro do português, portanto, com a influência dos nossos imigrantes que viviam lá fora, e pronto, foi-se evoluindo a partir desde 30, o nosso grupo acabou por aparecer em 43. Além do Copacabana, em São Nicolau, há mais grupos oficiais de carnaval, nomeadamente o Estrela Azul e o Brilho da Zona. Em Portugal, um grande concerto de homenagem a Adriano Correia de Oliveira está a ser preparado pelo cantor Paulo Bragança para 16 de outubro. Passaram-se 40 anos após a morte do cantautor de intervenção, que se junta aos discos Adriano 80 e Adriano 40. É mesmo, é imperativo. Não compreendo como é que ficou tão... Ok, o facto de ter morrido tão cedo terá contribuído também, mas não se justifica. Parece que é algo de propósito, parece que é algo maléfico, parece que é algo de cruel.
dado também todo o seu historial com o partido, que não sei, mas é injusto, porque Adriano Correia de Oliveira é, sem dúvida, um marco importantíssimo da música portuguesa. De sempre. E eu acho que eu só estou a fazer aqui porque gostei tanto, só posso fazer. Hoje tenho a sorte, sou muito feliz, porque tenho a banda inteira, tenho os músicos todos. Nem sempre é possível ter os 5 músicos em palco. Até o piano temos, que é fantástico. Mas ao vivo é sempre outra coisa. É sempre outra dinâmica, é orgânico. É sempre diferente. E porque hoje é uma coisa que tomei consciência na gravação deste álbum, a questão do digital. Não é que esteja mal ou que esteja bem, mas tenho aqui umas questões que ainda tenho eu que me pôr em paz com isso. Sim, é um grande som, sim, não estou com a digital, mas eu tenho que arranjar uma forma de pôr um equilíbrio entre o analógico e o digital. Fazer discos assim à distância às vezes, resultam, mas não resultam. Não sei se percebem o que eu quero dizer, mas não resultam, não é? Porque depois quando se vem para aqui, para um palco, a questão é outra. No dia 16 de outubro de agora, sairá Adriano 40. E é num concerto em que se celebra, porque é o dia da morte de Adriano Correia de Oliveira, 40 anos. Quero fazer um concerto que não posso dizer aonde, porque há 2 sítios ainda e há aqui uma questão que tem que se, até. Será um grande concerto. É a minha... Olha, toma, Adriana, é para ti. E gostaria de gravar ao vivo. Vamos ver. Pelo menos o concerto faz-se. A gravação, não sei, mas era outra coisa, que era gravar os 2 num só. Vai-se ver. Que sinal tu a meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. O João Gordela ainda ontem disse isto. É a única pessoa que eu tenho amigo na música. E digo eu tenho porque considero como ainda hoje. E só percebi isso depois de algum tempo. Mas eu lembro-me uma vez estávamos num festival na Bretanha, onde o João lutou tanto para que eu fosse para aquele festival. Acompanhou-me e ele, a determinada altura, no soundcheck, diz-me assim: pois, porque tu nem me consideras um cantor. Olha, eu estou todo arrepiado a dizer isto, pá, sério. Arrepiei-me agora de uma maneira, querido João. Ele foi ao estúdio, ele e a Sandra, os passos estão na gravação, são da Sandra, e foi ele que... Eu cantei sempre muitas coisas dos Sitiados também, e então escolhi aquela, e foi ele que fez aquilo com todo o carinho. Oh, meu querido João. Não é do Adriano 80, mas faz sentido, tem sentido, porque é a questão da... a obra de Adriano tem mais sentido hoje, quiçá, que teria nos anos 80 ou logo no 25 de Abril. Por incrível que pareça, mas tem. Eu lembro-me, a primeira vez que eu vi os Sitiados, nem eu estava ainda, nem eu tinha gravado, nem... Eu devia ser, ainda tive alguns 16 anos, não há muita diferença, mas há 2 ou 3 anos que faz questão nessa altura. E foi em Cascais, num sítio que já não existe, aquilo também demorou pouco tempo. E fiquei fascinado, deslumbrado. Tive a sorte depois de ser a mesma manager, Laura Diogo, das Doce, que é uma coisa incrível, eu adoro a Laura. E o João, sim, com certeza, acho que tem... Todas as que fizerem são poucas. O João, mais recente e dentro de uma grande memória de todos nós, tenho a certeza. Desde os últimos 30 anos, e sem dúvida o João merece todas as homenagens. Tem temas tão bonitos. As 7 baladas, por exemplo, que eu cantei com ele, que é de segunda à terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ah, meu Deus, Ó João, olha, ele abraço-te. Ao contrário de outros eventos e festivais, o Festival Músicas do Mundo de Sines em Portugal parece não estar a sentir o prolongar da retoma.
Nós estamos a sentir, de facto, uma grande adesão este ano. Aliás, devo dizer que a bilheteira, no caso concreto da quarta-feira em Sines, tem tido vendas como nunca em anos anteriores. Portanto, isto diz bem da procura que as pessoas têm tido por este festival e acredito que a retoma comece já neste ano. Temos sentido isto com outros eventos que temos realizado no Concelho. Aliás, está a decorrer no Concelho de Sines, neste caso na cidade de Sines, as Tasquinhas, um evento gastronómico que decorre durante 3 semanas. E sentimos isso mesmo, uma grande afluência que certamente irá ter reflexos também no próprio Festival de Músicas do Mundo. Não me recordo de ter uma quarta-feira, neste caso uma sexta-feira, tão boa em Porto Covo. As pessoas vieram de todas as regiões do nosso país, certamente, mas também aqui à volta. E, de facto, notámos também, mesmo as pessoas que estavam em Sines, através dos transportes que disponibilizámos, vieram para o Porto Covo e tivemos aqui momentos fantásticos ontem e esperamos que os próximos 2 dias, hoje e amanhã, continue assim, porque Porto Covo é, de facto, uma aldeia com um carisma especial, com este largo Marquês de Pombal, onde as pessoas juntam não apenas a alegria de conviver entre si, de poderem trocar experiências e também terem aqui uma música fantástica dos 4 cantos do mundo que teremos este ano, nesta edição, na 22ª edição do Festival de Músicas do Mundo. É uma aposta vincada desta edição, aliás não foi por acaso que nós apresentámos os primeiros 25 artistas, foram artistas femininas, ou seja, foram mulheres que de facto têm uma grande representatividade neste festival. Quisemos dar ao festival a importância que a mulher tem, digamos, na música do planeta e de facto trazer aqui a Sines e a Porto Covo mais de metade dos artistas no feminino é algo que naturalmente quisemos contribuir de forma a termos aqui uma maior igualdade de género, que é também um dos grandes cartazes deste festival. Após atuações em abril em Lisboa, Porto e Coimbra, Marina Sena conquistou o Festival de Músicas do Mundo de Sines no encerramento do primeiro fim de semana do Olha, eu acho que os ânimos estão ficando cada vez mais assim, sabe? Tanto de um lado quanto do outro. Você vê que tem mais pessoas se posicionando politicamente, assim. Eu já sou posicionada, né, desde sempre. Já nasci posicionada, já nasci petista, gente. Não tem jeito, entendeu? Já nasci, já veio em mim. Mas eu vejo que tem muita gente que ainda não tinha se posicionado, falado nada, que já está começando a falar, assim, porque a gente já está vendo uma necessidade maior, né, de uma movimentação mesmo, assim. Talento não falta para a mulherada, né, gente? O que falta realmente é espaço para a gente conseguir mostrar nosso talento. E quando a gente percebe que esse espaço existe, é muito confortante. Você sente que você não está sozinha, assim, nessa movimentação. Eu amo, mas a versão que eu mais amo é essa aqui. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Vivo em tela viva, tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe os pés nessa viagem. Você vê que a música estourou quando tem 150 versões de vários estilos musicais dela no YouTube. Já tem um próximo disco que tá... Eu não posso dizer que ele tá pronto, porque a gente precisa fazer alinhar muitos detalhes ainda para ele ficar pronto, realmente. Mas a gente tem música, se a gente quiser lançar 2 discos, a gente tem música já, sabe? Mas aí a gente vai decidir o que a gente vai fazer, qual música vai para qual álbum. A gente já percebe que tem músicas que têm uma mesma estética, então elas já estão contando uma história, então elas estão juntas ali, elas estão num álbum, sabe? Tu tens muito essa preocupação, não é? De contar a história. Sim, com certeza. Como nos álbuns. Tem que ter sentido, né? Se não tiver sentido... Pode ser sem sentido, mas um sem sentido que tenha sentido também, porque não dá pra ser total sem sentido, né? Então a gente tenta procurar um sentido, não só assim, de assunto, mas o timbre daquela música, sabe? A sonoridade daquela música, ela tem que conversar com a outra música, assim. Aí a gente sempre busca dessa forma, para realmente aquele disco mostrar
um tempo pra gente, mostrar o tempo que a gente estava vivendo aquilo. Era aquele som que a gente estava ouvindo, era aquele tipo de som que a gente estava fazendo, sabe? É menino, gente! Parabéns! Nossa, eu tô muito feliz primeiramente de estar nesse lugar tão lindo, gente. Que lugar lindo, pra todo lado que você olha é bonito, não tem um lado que você olha que é feio, todo lugar é bonito, gente, tô emocionada. E do palco, inclusive, de dia eu tava vendo a vista de cima do palco, pelo amor de Deus, que vista é essa, gente? Meu Deus do céu, muito lindo, tô apaixonada, quero vir pra cá depois pra curtir. Ficar aqui um tempão curtindo o festival, curtindo a cidade, curtindo a região, vai ser massa. Pela primeira vez a pisar um palco português em Porto Covo, Lúcia Antunes tem desenhado um caminho na nova eletroacústica francesa. Trata-se de uma jovem cantora que procura continuar o trabalho de autores como Zon Cage e Chachol. Es la primera vez que actúo en Portugal, sí. Pero yo, mi padre era portugués, entonces yo he venido mucho en Lisboa. Es genial tocar aquí con gente de toda parte y de todo el mundo, claro, claro. Yo he compuesto todo. Y después hemos creado en live, en concierto, algo con los músicos con quien estoy esta noche, que es un trío. Y yo hago todo lo que es acústico y ellos hacen todo lo que es electrónico. Y juntos hace ya 2 años que tocamos juntos y pues sí, el álbum es muy diferente del concierto, que es más vivo. Y el álbum es muy electrónico, muy... hay una producción en el álbum que no podemos hacerlo en el live, entonces son 2 cosas muy diferentes. Yo suelo escuchar cosas como que me gusta mucho, como el CD Sound System, o también me encanta la música electrónica, entonces escucho Pantin du Prince, o escucho también Caribou, que es muy importante para mí, y sí, menos de la nueva generación, pero porque no conozco, pero estoy mirando un poco, sí. No podemos mucho improvisar porque lo que pasa es que como tocamos con electrónica, pues entonces tienes un metrónomo, tienes un clic que tienes que tocar con él y entonces no es posible mucho improvisar, está todo muy escrito, sí. No es posible siempre porque lo que pasa es que la técnica no puede seguir, depende del lugar donde vamos. Aquí, si estás hablando de la escenografía que tenemos, es imposible, porque es muy grande y cuesta muy caro. Y aquí no es posible porque también no hay el espacio suficiente en el escenario. Entonces, es un concierto que tocamos también sin la escenografía. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.